Muito boa tarde a todos. Meu nome é Mark Ferrer. Eu trabalho na Hexa. Eu vou apresentar hoje o controle do nível de polpa nas células de flotação para aumentar a recuperação de cobre. Gostaria de agradecer a atenção e o tempo por estarem aqui e vamos começar. Muito bem. Em primeiro lugar, vamos falar o que é um atuador, qual é o propósito do atuador, os desafios para o controle do nível de polpa nas células de flotação, resultados de melhora nesse controle numa mina no Arizona. E depois vamos ver as tecnologias do atuador que existem no mercado. E vamos falar da marca registrada Hexa Electronic, os atuadores, e como isso impacta os níveis de controle de polpa. E finalmente as conclusões para células de flotação, além de outras aplicações em mineração que a Hexa vem utilizando. Hexa é o maior fabricador de atuadores nos Estados Unidos. Estamos em West Bridgewater, no estado de Massachusetts. Nós desenvolvemos constantemente os nossos atuadores e temos tecnologias exclusivas. Temos mais de 37 mil atuadores em mais de 35 países em todo o mundo. A Hexa está voltada para vários setores, incluindo equipamentos de rotação, petróleo e gás, compressores, turbinas a gás, a vapor, tratamento de água, mineração, além de aplicações militares. A Hexa é um fornecedor liderante de atuadores nas principais mineradoras no mundo inteiro. Um dos nossos maiores clientes está no Arizona, onde temos mais de 1.000 equipamentos instalados. Vamos ver o que é a definição de atuador. É um dispositivo pneumático hidráulico que oferece força e moção para abrir e fechar uma válvula. A gente vai fazer agora uma analogia entre o corpo humano e uma planta industrial, em termos do atuador. Então, vamos dizer que você tenha aqui, basicamente, o ser humano tem os sentidos e o processo sensorial. Ou seja, os olhos, temos o olfato, temos transmissores, neurônios e o cérebro, que é o controlador. E então, do seu dispositivo sensorial, você tem o sinal e você tem os músculos necessários para movimentar o atuador. É o músculo que controla o elemento principal. Então, os DCS, ou os controladores, eles não controlam, eles tomam decisões. Os sensores também não controlam, os sentidos também sentem e as válvulas de controle também não controlam o processo. O elemento de controle final é o atuador.
Então, quando vemos atualmente a analogia é como se fosse uma esponja. O atuador é como se fosse uma esponja molinho, consome muita força e ela resiste à movimentação. O estado da arte precisa de um posicionamento muito rígido. Precisa viver com uma dieta de baixa caloria em termos de consumo de energia. E também tem uma baixa taxa de consumo de energia. Vamos ver os desafios com relação ao controle do nível de... Em primeiro lugar, você precisa ter uma medição precisa do nível de polpa. E você precisa reagir. O atuador precisa responder de forma muito precisa e muito rápida. Você também precisa que ele seja muito confiável e que tenha um desenho simples para manter o nível de polpa ideal. Você precisa de um ciclo elevado da válvula e a válvula de fechamento precisa abrir e fechar rapidamente e precisa operar em posições de 0 a 15%. E você também precisa de uma transmissão efetiva de energia para poder fazer a transmissão nessas faixas. Aqui um atuador pneumático. Aqui houve um excesso no tanque. E agora vamos passar aos resultados. Um estudo de caso que foi feito numa mina no estado do Arizona. Foi um ensaio que fizemos com as células chamadas de Buffer Cell. Cada banco utiliza um total de 6 atuadores para o controle do nível de polpa. O ensaio foi numa usina de médio porte de cobre e o ano foi 2017. Fizemos então um retrofit de 4 hexas em 2 Ruffle Cells. E o cliente, depois pediu mais 40 desses dispositivos. E a taxa de recuperação aumentou 2,3% só com a mudança do atuador. Isso aqui foi destacado no usuário final, na apresentação do usuário final, como isso fazia parte do projeto de CAPEX. E eles conseguiram excelentes reduções. E aqui vamos falar dos tipos de atuador. Os pneumáticos, os mecânicos e os hidráulicos. Os atuadores pneumáticos são os mais populares. A vantagem é que o custo é reduzido, fácil manutenção. Então, são o padrão da indústria. As desvantagens desse tipo pneumático é que tem menos precisão, entre 1% e 2%. Tem um meio de compressão, que é o ar, que eu vou detalhar depois. E também tem um custo alto por causa do fornecimento de ar, porque o fornecimento de ar precisa de compressores, você precisa também de ar seco e limpo. Então, se entrar água na linha,
pode tornar o atuador disfuncional. Em termos de compressibilidade, a lei de Boyle relacionada à pressão e volume que deve ser mantido. Então, quando você quer iniciar um atuador, você tem dois efeitos de atrito estática, que é mais elevada, uma vez que o atuador se desloca a uma redução do atrito por causa do ar ser compressível. Você tem um efeito de atrito, então você acaba tendo trepidação no processo. Aqui vemos o desempenho desse efeito. O sinal de controle que está aqui em preto tem várias mudanças aqui de set point. E comparado com o pneumático, por causa desse efeito e por causa da compressibilidade do ar, vocês têm esse resultado no gráfico. Você pode minimizar isso num pneumático. Para isso, você vai precisar reduzir o seu desempenho. O segundo tipo de atuador é eletrohidráulico. Consome energia somente quando está em funcionamento. A outra vantagem que tem mais precisão do que o pneumático. E também é muito bom para locais ao ar livre. A desvantagem, às vezes, é difícil fazer manutenção. Se você pode ter limitações de ciclo, às vezes precisa de 3 fases em termos de energia. Aqui, o mecanismo de desgaste e as consequências. Você tem esterizes, onde as peças mecânicas passam a não encaixar. Então, quando você reverte a direção, você tem problema no sinal de controle. Então, você não tem a mudança da válvula com a mudança do sinal de controle. Tem esses eletrohidráulicos, são precisos e rápidos. Eles utilizam um fluido não compressível. A desvantagem desse sistema é que são bastante caros, o investimento inicial é elevado e você precisa fazer manutenção com óleo e também o uso de bombas e motores. Então, a presença do óleo também pode elevar o risco de incêndio. Com esses HPUs, você tem vários componentes, volumes grandes de óleo e vários pontos de vazamento. A manutenção é simplesmente a limpeza do óleo. Então, 80% das falhas são em consequência da sujeira no óleo. E as causas da deterioração é umidade, matéria particulada do sistema, ou óleo que não tenha sido pré-filtrado, ou acúmulo de ácido. E é a interação da água no óleo. E você também tem oxidação com... isso é causado pela presença de ar e calor. Então, você precisa de um escopo de PM, você precisa de todas essas coisas, você precisa trocar o óleo com frequência. E agora, esses são os atuadores da Hexa. É uma tecnologia patenteada e as vantagens aqui é muito rápido, replicável, utiliza um motor a óleo não compressível,
100% de ciclo de trabalho, tem um circuito hidráulico hermético patenteado. Desvantagem é que o custo de capital é mais elevado e talvez a tecnologia seja desconhecida de alguns usuários finais. Aqui é um sistema eletrohidráulico e um HPU. Aqui o tamanho é bem grande, é bem complexo. E aqui, desse lado, o Hexa, com o circuito, está todo ali concentrado em um lugar menor, ou seja, mais simples. Então, vamos passar agora um vídeo de um atuador da Hexa e vai dar uma visão melhor de como ele funciona. The Rexa actuator interface with the plant's control system is the local control enclosure, or Aqui existe um PCP, que é o local de controle. Então, recebe um sinal e manda as informações para uma central na usina. Based on the position signal from the plant's control system compared to position feedback from the actuator cylinder. O atuador é um sistema de circuito fechado e é hidráulico. Tem um cilindro hidráulico, o módulo de energia e o módulo de feedback. O módulo de feedback tem um potenciômetro que está conectado ao cilindro hidráulico. À medida que ele se desloca também o potenciômetro, enviando um sinal que representa a posição da válvula. Então, o quadro de feedback converte o sinal à medida que o potenciômetro se desloca. Uma vez que ele tenha sido calibrado, a informação de posição é convertida para um meio analógico que vai corresponder às configurações padrão de posição. Tem 2 eixos centralizado com o mesmo espaço nos 2 lados do cilindro. Significa que o volume de óleo bombeado é igual nos 2 lados. Esse módulo é o principal componente do atuador. Tem um motor, uma bomba hidráulica e esse conjunto de válvulas. Os componentes são ligados a um manifold e tem 2 relógios de pressão. São utilizados para fins de observação e ficam isolados durante a operação para aumentar o ciclo de vida. Tem também uma câmera de expansão. E aí o óleo pode se expandir ou se contrair.
dependendo das condições de operação. E existe, então, uma escala externa para que se identifique o nível de óleo. É uma unidade reversível que tem um motor de dois tipos. Esses motores, porque a velocidade pode ser ajustada pelo módulo de controle, fazendo com que o atuador seja muito eficiente. A bomba hidráulica só funciona na pressão necessária, fazendo o sistema se tornar ainda mais eficiente. Essas válvulas são válvulas de verificação. É possível que o óleo se desloque de um lado do cilindro para o outro. Há o carregamento bidirecional. Ao contrário das válvulas proporcionais, essas aqui não precisam de pressão contínua. Então, a posição da válvula é mantida de maneira mais simplificada. Aqui é o circuito da válvula. Tem vários portais para a operação das válvulas. Nesse exemplo, a válvula principal deve ser fechada para a bomba hidráulica se iniciar, saindo da câmara de baixo para de cima. Os dois tanques se alimentam. As bombas acabam alinhando os portais dependendo da rotação da bomba. E assim, o fluido vai na direção necessária dependendo de onde o óleo está indo ou vindo. Depois, as válvulas são fechadas. Se for necessário que as válvulas se movimentem para o outro lado, a bomba vai se reverter e o atuador vai movimentar a válvula na direção oposta. Quando chegar à posição, a bomba para e o atuador para na posição corrente. Com a Hexer, a gente oferece os lineares, rotatórios e também as unidades drive para serem instaladas em vários tipos de válvulas ou dampers. A construção eletrônica você tem um conjunto mecânico e o outro conectado a outro conjunto que é conectado com potenciômetro. E o potenciômetro recebe o sinal de feedback que entra no gabinete eletrônico que vai medir e comparar se houver ar. E aí o atuador muda de posição para corrigir. Então você só precisa ligar na força e o sinal e tudo isso é tudo codificado com cores para reduzir o risco de erro na instalação. Temos também uma interface
de computador que você pode fazer o download, você tem um diagnóstico de informações, pode ser feito o download pelo Bluetooth, aqui mostra o diagnóstico, na posição do atuador e alguns passos principais. Um dos recursos que o atuador Hexa tem é utilizar transdutores de pressão. Então, o atuador pode ficar numa posição e você pode programar se determinado valor de torque aumentar, manda um alarme para o usuário final, na estação de controle do usuário final, de forma a que você possa fazer uma prevenção ativa e, caso seja necessário, então, fazer uma manutenção. Há outras configurações comuns, por exemplo, fail-safe. Se você perder força, aberto ou fechado, você pode ter uma unidade com acumulador que pode ser utilizada com uma mola, como essa que você percebe, para atingir essa configuração onde a falha não atinge o mecanismo. Aqui temos também um outro exemplo com mola. Aqui as velocidades que são configuráveis por torque. Só é necessário saber qual é a velocidade de movimentação e quanta força você precisa. Os nossos sistemas são modulares e as unidades mais baixas não mudam muito em tamanho, mas a gente facilmente pode chegar a 120 mil ou 400 mil, se não 1 milhão de torque nas nossas unidades. Aqui são os padrões e as classificações de área. Em termos de classificação AEC, classe 1, zona 1, classe 2, zona 2, todas com a certificação CE. Temos todas as certificações para remessas internacionais. Então, agora eu vou passar o vídeo para a melhor recuperação de cobre em células de flotação. Os atuadores da Hexa são utilizados na mineração para várias aplicações, reduzir o tempo e o custo de manutenção, prever fechamentos não planejados e maximizar a recuperação. O sistema de controle de células de flotação para a recuperação de cobre é crítico, é muito importante para separar o minério de ferro de material não utilizado. E isso mantém o tempo de resposta, afeta o tempo de processo, estabilizando o nível de durante o processo. Normalmente, as válvulas são operadas por atuadores pneumáticos. Para manter o nível de pompa, você precisa configurar. Isso cria sucção que acaba fechando a válvula. E isso é problemático para os atuadores pneumáticos, porque há atrito
Se a sucção fechar a válvula, todo o material que está saindo da válvula acaba contaminando outras células. Fluxos elevados precisam que a válvula abra e feche de maneira mais rápida. Então, a resposta ao sinal melhora a performance da válvula. Se a válvula demorar a responder, o nível do tanque vai se reduzir. E se ela ficar presa na posição fechada, se não abrir na hora que deve, então pode derramar o nível de polpa, e isso vai levar a um processo de limpeza muito trabalhoso. A ativação eletrólica melhora o tempo de resposta, utiliza um mecanismo hidráulico, e isso leva uma transferência mais estável para fora da válvula, e os intervalos de manutenção são mais reduzidos, levando a uma maior disponibilidade do equipamento. Para manter o nível de polpa, aumenta a recuperação de cobre. Isso aumenta a eficiência, reduz o tempo e custo de manutenção, previne as paradas não planejadas, além de maximizar a recuperação. Muito bem. Muito bem. Então, agora voltamos às células de flotação e vamos falar dos detalhes, dos valores e do custo de propriedade utilizando o Hexa. Aqui são os tamanhos típicos. O head grade nas minas se reduz com o tempo. Nos últimos 20 anos, isso vem sendo significativo. E como o mercado vem compensando por isso, eles aumentam o tamanho da célula de flotação. Antes eram 15 metros cúbicos e agora já estão em cerca de 600, ou seja, o tamanho da célula realmente está aumentando. Agora vamos falar da força hidrostática, que é a força que atua sobre a superfície submersa num líquido. Ou seja, você tem aqui nessa válvula, você tem a cabeça que está acima da área da válvula, que está pressionando para baixo, e essa força pode ser bastante forte por causa do peso da polpa na célula. Para calcular as forças hidrostáticas versus o tamanho da célula, nessas células maiores, você vê que fica bem forte, ou seja, mais de 6.000 libras de pressão para baixo. Então, o atuador precisa
superar essa carga. A outra força é a força de sucção. Que à medida que você a válvula levanta da base, você tem um fluxo de mais alta velocidade com menor pressão. Devido ao equilíbrio de energia. Então, as células de flotação vão continuar aumentando e essas forças também vai fazer com que o atuador também tenha que aumentar. Então, uma das consequências é o que nós chamamos o efeito banheira, tampa de banheira, onde o verde é o variável do processo, que é a vazão, que precisa ficar estável e não oscilar muito, porque isso poderia impactar o seu nível. A parte cor de laranja é a posição da válvula. Como vocês podem ver, quando está estável, fica em 30%. Mas está destacado aqui nesses 3 círculos, 3 casos onde a válvula é puxada para a posição fechada. Então, as forças de sucção é que são responsáveis por isso. Então, isso acaba fazendo com que a válvula fique para baixo. Quando você tem isso nesse processo, você não tem um bom nível de polpa. E aí, você... Não, seria melhor se o processo ficasse estável. E isso tem um impacto direto na quantidade de cobre que pode ser recuperado. Nesse caso, para esse usuário final, aqui foi com o atuador pneumático. Com o retrofit do atuador Hexa, você vê que o fluxo do processo é bastante estável, nunca cai de maneira significativa e a válvula nunca fica presa no zero. É porque existe aí um motor a óleo. E quando você está operando perto da base da válvula, então a válvula não fica presa na posição zero. Aqui é o relatório do próprio usuário final. Aqui vemos as variações do processo. E utilizando o atuador Hexa, a única mudança de variável, houve menos variação no processo com a utilização do atuador Hexa. O que é importante também é a localização ali no Ruffer Bank, onde o atuador está instalado. As primeiras células, onde está a maior recuperação, é um benefício. Mas as células mais abaixo estão mais sob as forças de pressão. E utilizar, então, um atuador hidráulico rígido beneficia todas as células. Então, vamos continuar falando dessa mina de cobre no Arizona e quais foram os benefícios de utilizar o atuador da Hexa. Um dos principais benefícios foi a confiabilidade e também conseguir aumentar o ciclo de vida da base da válvula. Essa é uma comparação. Então, o usuário final mudava esses itens a cada 6 semanas. E isso ele levou a um custo muito elevado. Então, foi necessário substituir 42 atuadores. Tínhamos também outro usuário final que também conseguiu ampliar o
prazo, a frequência de manutenção. Todos dois saíram de 6 semanas para 2 anos e meio. Ou seja, então um aumento significativo com uma redução significativa de custos. Quando você avaliar os custos de operação, o custo de eletricidade, por exemplo, o atuador da Hexa, $250 por ano sem manutenção programada versus um pneumático, quando você considerar o custo de eletricidade para operar compressadores de ar chega a $7.000. Além da eletricidade para compressador, você também precisa de filtros, você precisa de filtros separadores de água e manutenção de todos esses itens, muito significativa. Então, essas são as minhas premissas em termos dos custos, $7.000 por ano por cada atuador pneumático. É o custo de energia nos Estados Unidos. 7,25 centavos de dólar. Em alguns países pode ser vezes 3. Bem, examinando as vantagens aqui, nós temos toda a parte de controle, a recuperação de cobre, o uso final, a gente vê o benefício de 2%, onde cada percentual aqui de recuperação de cobre equivale a $1,1 milhão, 2,2 milhões por ano. Nós vemos a substituição dessa válvula DART e a gente vê uma ampliação de 6 semanas. Nós vemos a redução do tempo de parada. Praticamente não temos tempo de parada, então a gente economiza $196 mil por ano. Então, no total, nós vemos que, no total, temos uma economia de $4,2 milhões com Hexa, nesses 42 atuadores. Aqui nós queremos mostrar uma outra instalação que fizemos no México, uma mina de ouro. Pode ser facilmente configurado, os nossos atuadores, por um tamanho maior. Nós vemos a força utilizada aqui e nós temos um software especial que não vê, na verdade, a questão da posição, mas a pressão delta. Então, começa a haver um desgaste, porque a gente tem uma questão aqui e começa o assento da válvula começa a ser afetado e a gente pode, dessa forma, estender o uso da válvula. Aqui é uma outra instalação. Em 2019, a gente tinha 26 atuadores aqui nessas células de limpeza e nós vemos aqui a confiabilidade, que melhorou muito, e eles insistiram que a gente usasse o Hexa nessas válvulas, nesse projeto. Outras áreas onde o Hexa pode ser usado nas células de flutuação, a gente pode ser no fluxo de ar, controlar o ar que está entrando no tanque. Basicamente, é essa válvula borboleta controlando a pressão, mas você ainda tem que ter confiabilidade em relação ao tamanho das bolhas, que vai se traduzir numa performance melhor da célula geral. Isso aqui está mostrando algumas instalações também, uma mina de cobre no Arizona. Esses são os atuadores menores e válvulas borboleta menores. E nós vemos essas instalações menores que nós fomos lá e melhoramos a performance para o cliente. Bem, as lições que nós podemos aprender aqui dessa aplicação das válvulas DART e suas aplicações, elas estão usando esses atuadores pneumáticos e realmente elas podem ser pressionadas pelas forças de sucção hidrostática, resultando num controle de processo mais inadequado. A gente vê que o uso desses atuadores eletráulicos, né, eles fornecem uma maior rigidez hidráulica e melhoram a performance.
para manter todo o nível de polpa. O uso desses atuadores, quando nós vimos em 2 minas de cobre, melhorou muito a performance das válvulas, e de 1 mês e meio a 6 meses para 24 meses usando a Hexa. E nós vimos uma mina de tamanho médio no Arizona, que nós vimos a recuperação, um aumento de 2 a 3% só com esse atuador. Esse é o tipo de instalação que a Hexa pode usar nas células de flutuação. A gente vê aqui na mineração e em outras áreas também, que exigem o controle e a confiabilidade. Uma dessas áreas seria essa parte do heap leaching, o controle de ácido, do fluxo de ácido, um estudo de caso que nós fizemos numa mina no sudeste do Arizona. E nesse processo, a gente precisava uso de ácido sulfúrico. E estávamos usando um bulbo V para controlar esse ácido. Não era uma válvula grande, mas ainda assim o atuador pneumático estava sendo pressionado. Tínhamos uma questão com o ar e usando o Hexa, a gente não tinha o movimento da válvula. E aí houve um ajuste perfeito no processo, um pequeno movimento e o controle que pode economizar muito em termos do fluxo do ácido sulfúrico. Então, nós saímos de 3% para 5%, e o que isso significa nesse tipo de aplicação é que essa água acidificada, ela vai sendo acrescentada no minério e vai criando pequenas esferas. Essas esferas são muito importantes para a percolação. Quando a gente usa e aí acaba tendo um ponto de definição mais baixo ou menos ácido do que normalmente estão, então a gente vê um gasto de $300 mil e uma redução do custo do ácido. Então, a gente teve que usar menos material. Fizemos isso no Arizona e também fizemos o mesmo tipo de instalação. Aqui também, mais uma vez, o heap leaching. Outros tipos de válvulas borboletas de controle e controle de PLS para controlar esse fluxo, né, na lixiviação. Nós também fizemos isso no Chile, no Arizona e no Chile. O fluxo ácido e também em outros controles aqui, de lixiviação e outros processos. Bem, meu tempo está acabando. Eu queria mostrar alguns outros exemplos, mostrando as estações de bombas, onde o Hexa está sendo utilizado. Também podemos usar em localidades remotas. Esse modelo que tem um baixo consumo de energia. Nós temos também aqui outro no Arizona. Eu vou passar direto pelos slides. Às vezes é usado temporariamente em algumas situações. Nós temos aqui no sudeste do Arizona essa mina, onde a gente tem esses tanques de filtração aqui, e eles não precisavam ter esse sistema aéreo. Eles precisavam de um retorno conseguiram em menos de 9 meses. E a gente também pode fazer esse tipo de controle na última posição e também o acumulador. Isso aqui é na Argentina. E isso são só diferentes tipos de controles. Em smelters, dampers e todos os equipamentos de rotação, e a gente pode economizar muito nesses equipamentos. Podemos, nesse aqui,
2 milhões de dólares aqui no custo de energia, porque eles têm um fluxo de ar bem mais eficiente com o compressor. É tudo que eu tenho para minha apresentação, então eu agradeço a todos e por me ouvirem. Se tiver alguma pergunta, vocês podem fazer através da conferência aqui ou através do meu e-mail.